Olá, boa noite, a graça e a paz para todos. Estamos iniciando mais uma live e hoje nós vamos falar um pouco sobre esses sinais aí cada vez mais evidentes dessa nova ordem mundial. Na verdade, nova, velha ordem mundial. E aí, nesse caso, eu vou aguardar só mais um pouquinho para entrar algumas pessoas, que eu costumo começar no horário. E aí, nós vamos poder interagir um pouco com respeito a esse assunto, por demais importante para esse tempo. Muito bem. Então, eu já vi que a Gisele chegou ali. Vou esperar só mais um pouquinho. A gente vai dando nesse também a paz do Senhor, Gisele. Eu estou só dando uma ajustada aqui. A paz, Cíntia, Deus abençoe. Só estou dando uma ajustada aqui no outro computador para que a gente possa começar. É um assunto hoje que vai ter uma parte de Bíblia, mas também vai ser uma parte que pode parecer um pouco assim do mundo, mas é muito importante entender todas essas coisas para que a gente possa compreender os sinais. Então veja bem, essa nova ordem, ou nova velha ordem mundial, é um assunto bem antigo. Não é de agora que a gente escuta falar nessa velha nova ordem mundial. Então agora, quando acontece um fenômeno mundial como esse, que traz esse arcabouço de pandemia, como é o caso do Covid, desse novo coronavírus que nasceu lá na China, numa comunidade chamada Wuhan, e se alastrou para o mundo afora. E isso, então, nos obriga a fazer algumas análises, né? Algumas análises a respeito de toda essa situação. E eu já falei aqui uma vez, eu até cheguei a desenhar num outro vídeo que eu fiz, né, que o mundo, né, assim, tem alguns grupos que mandam no mundo. E esses grupos estão ligados a algumas sociedades secretas, dentre elas a maçonaria, os Illuminati, só para citar duas aqui. E eles têm até alguns símbolos. Eu também já falei um pouco de símbolos aqui. E Pai do Senhor, Igor, já falei até desses símbolos aqui. E esses símbolos e essas sociedades secretas, né, elas influenciam sobremaneira o mundo. E quem governa essas sociedades secretas não é Deus, né? É o inimigo mesmo, Satanás. Então, né, se você analisar as ações, algumas coisas da sociedade secreta, você vai ver que elas têm uma ligação muito forte com o lado, eu vou usar esse termo, o lado negro da força, o lado oculto, né, o lado demoníaco, nesses chamados, né, potestades, dominadores, né, deste mundo tenebroso. A Bíblia diz que o mundo jaz o maligno. A paz do Senhor, irmã Isabel. Deus abençoe a senhora aí em Pauliceia. Então, feita essa primeira etapa, a nova ordem mundial, ela é a responsável pelo que nós chamamos de grande engano. O grande engano nada mais é do que a preparação, né, antecipada, preparada, orquestrada, arquitetada da volta do anticristo.
né? Que eu também já falei aqui em outros vídeos, lá no canal tem esses vídeos inclusive, do anticristo. E essa teoria da nova ordem mundial, que seria a responsável por criar todo o ambiente para esse chamado grande engano, essa nova ordem, né, que é liderada por algumas sociedades secretas, como eu disse, que coincidentemente parte do que pensa essa nova ordem mundial, esse esquema que realmente governa o mundo, né? Principalmente a parte econômica do mundo, faz parte até do Fórum São Paulo, eu até acabei de ler isso hoje, mas qual é a sacada, o que eles pretendem? Eles pretendem criar uma agenda mundial. Então vai anotando aí, agenda mundial. Muito bem. O que essa agenda mundial, dentro dela, tem? O que faz parte dessa agenda mundial é o chamado controle total do mundo. Certo? Controle total do mundo. Ultimamente, temos observado, diante de vários fatos que estão acontecendo, de que a China, que é um governo de características comunistas, tem procurado puxar esse processo para ela. E hoje, o grande bloco econômico e militar que envolve a China, não envolve apenas a China, como envolve também a Rússia e a Índia. Então você imagina aquele lado de lá do mundo, ó, Rússia está mais em cima, China está mais aqui, né, no cantinho, e a Índia está aqui. Então, olha o tamanho do bloco, tanto sob o ponto de vista militar, quanto sob o ponto de vista econômico. A China hoje, quando ela desde a década de 70, ela vem se transformando uma grande potência mundial, tanto pelo tamanho territorial, quanto pelo tamanho da sua população, quanto pelo tamanho da economia que nós financiamos para eles. Esse é o grande detalhe. Nós é que financiamos a China e fizemos a China ficar rica como ela é, né? Quando nós sucateamos as indústrias ocidentais, inclusive no Brasil, aqui em Brusque, onde eu estou, é um exemplo, tem indústrias aqui que foram fechadas, porque deram valor ao preço mais barato da China, principalmente na área de tecidos, por exemplo, na área têxtil, e aí nós perdemos a competitividade, porque os próprios empresários brasileiros começaram a comprar roupa pronta lá fora, alimentou o pequeno dragão, hoje o dragão ficou enorme com o dinheiro que nós mesmos mandamos para lá. A gente não pode esconder isso com o sol com a peneira. Então, nós sucateamos a nossa indústria aqui, perdemos os nossos empregos aqui para alimentar os empregos e a economia da China lá do outro lado do mundo, no chamado Oriente. Então, o Ocidente foi responsável por boa parte da riqueza que a China tem hoje. Então, com isso, a China, juntamente com esses outros países que eu citei, no caso a Rússia e a Índia, se transformaram no chamado novo bloco econômico e militar do mundo. E isso também tem garantido a eles um maior poder bélico. Eu não posso afirmar se hoje eles têm o maior, mas um dos maiores poderes bélicos do mundo estão com China, Rússia e Índia. Se juntar esses três aí, dá um problema. Do lado de cá, nós temos os Estados Unidos, que é uma potência militar e bélica. Nós temos a Inglaterra e a Alemanha. E recentemente houve um movimento na Inglaterra, vocês devem estar lembrados, que a Inglaterra saiu do bloco econômico da Comunidade Econômica Europeia e resolveu fazer voo solo.
Muito bem. Então, junto com os Estados Unidos, que eles são inseparáveis por várias razões, nós temos Israel, que é também hoje, apesar de ser pequenininho, é uma nação com um poderio bélico alto. Muito bem. Então, o que tem sido desenhado? Qual tem sido o desenho que a gente tem percebido no mundo todo? Um desenho de um grande colapso mundial. Ora, onde entra o Brasil nesse colapso? O Brasil é um país que, apesar de tudo, gera interesse para os dois lados, tanto o lado dos Estados Unidos quanto o lado da China, razão pela qual a China tem investido maciçamente no Brasil, comprando empresas brasileiras, tendo participações em negócios brasileiros, estando fazendo muita pressão de compra em ativos do agronegócio, porque eles são os maiores compradores de soja do Brasil, só para ter uma ideia, de minério de ferro, e de olho em obras como rodovias, hidrelétricas, e agora a grande jogada deles é tentar pegar do Brasil, pegar e ser o precursor através da Huawei da tecnologia 5G. A tecnologia 5G, ainda não há estudos completos sobre a tecnologia 5G, mas já se sabe, por exemplo, que ela tem algumas variáveis extremamente perigosas, do tipo controle total da mente humana, controle total do seu celular, mesmo que ele esteja desligado, percepção das suas sensações, até só pelo fato de você ter o celular. Então, o celular virou esse objeto que todo mundo tem, anda com ele para tudo quanto é lado. E aí, esse sistema 5G vai permitir um controle mais absoluto do seu celular e, por consequência, o seu próprio controle. Muito bem. Além do interesse no 5G, os chineses começaram a investir também na comunicação brasileira. Então, eles fizeram acordos com a Band News e fizeram acordo com a Globo News, que já está tendo parcerias, por enquanto estão chamando de parcerias, mas que pode desaguar em compra. Qual é o interesse deles? Se vocês observarem, o comportamento tanto da Globo quanto da Band já não é mais um comportamento de tratar os chineses como tratavam antes, comunistas, esse tipo de coisa. Não, agora já é mais brando, mais tranquilo, porque o canal estatal chinês fez um acordo e, nesse acordo, claro que está definido que qualquer parceria que você faça com qualquer pessoa evita que você faça críticas mais duras. É isso que a gente tem observado, inclusive na Band. Agora já tem um programa chinês lá. Então, toda semana há um pedaço da programação que é exclusivamente a respeito da China, feito por jornalistas chineses que montaram uma base em São Paulo e que produzem programas de interesse da China. Presta bem atenção no que está acontecendo. Então você não pode ficar alheio às coisas. Você tem que ser crente, mas você tem que ficar ligado no que está acontecendo. Muito bem. Voltando ao Brasil. Qual o interesse da China no Brasil? O Brasil gera interesse para os países globais, tanto sob o ponto de vista de ONU, OCDE e qualquer outro. Por quê? Porque nós temos algo que é muito precioso para o mundo, que é a Amazônia, a floresta amazônica e o rio Amazonas. Então isso gera um interesse muito grande, porque a Amazônia não tem ainda nem 10% explorado. Há muitas riquezas ocultas ainda debaixo daquela floresta lá. E até dentro do próprio rio. Isso é um ponto. E
o que mais interessa a esses países e principalmente a esse bloco China, Rússia e Índia? Interessa o lado brasileiro de ser o celeiro do mundo. Nós temos hoje uma área agricultável, vamos chamar assim, esplendorosa, principalmente para arroz, feijão e soja. Além disso, nós temos uma outra área que é a produção de carne, proteína, tanto a proteína suína, principalmente aqui no sul, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, como a proteína bovina, que são os bovídeos aí, né? Nós somos campeões em produção de carne. E nós temos ainda uma outra área que é muito estratégica para eles, que é a produção da proteína de frango, que a gente é o maior exportador de frango da China, como também o ovo, que é uma proteína que é produzida também por essa área aí das galináceas. Ponto. Então eu estou indo bem devagar para você ir ligando os pontos, certo? Então, o que nós temos observado? A China comprando ativos na área agrícola brasileira. Nós estamos vendo a China comprando as mídias, né? Os grandes players de mídia do Brasil, a China está comprando um pedacinho. Uma outra coisa que a China tem patrocinado, e a maior prova disso que nós vimos agora, foi quando um membro da família do presidente criticou a China, e o embaixador bateu nele frontalmente aqui no Brasil, numa falta de respeito à nossa soberania, porque ele é apenas o embaixador. Isso demonstra o quê? A China tem patrocinado, assim, de maneira velada, a desestruturação da família. Quanto mais desestruturada for a família, mais fácil fica o controle mundial. Então, quanto pior for a família, que é a obra-prima número 1 de Deus, foi a família, né? Quanto mais essa família for destruída, melhor fica para aquilo que eles estão pretendendo lá na frente. Então, por isso, esses ataques extremamente fortes e doutrinadores contra a família. Você precisa ficar atento. Então, repito, eu estou indo bem devagarinho para você ir ligando os fatos. Então, essa desestruturação da família faz parte de um grande plano mundial, tá? Que vai desaguar lá no grande engano, vai desaguar no anticristo. Porque se desestrutura a família, desestrutura a base da sociedade. A família ela é a célula principal da sociedade. Se eu desestruturo a família, eu mato essa área que é tão importante. Outra coisa também, eu quero que vocês pensem, e talvez o Covid, o coronavírus, foi assim, uma prévia para nós, que dentro desse grande plano mundial está previsto a ideologia da dependência das pessoas ao governo. Então veja bem, o que a pandemia trouxe? A gente, para sair de casa, dependia do governo. O governo tinha que liberar. Então eles conseguiram nos trancar em casa, né? Nós chegamos a ver cenas aí de idosos, mulheres grávidas, senhoras sendo literalmente agredidas em nome desse chamado isolamento social, ou desse que os americanos chamam de lockdown, né? Nós vimos isso, estamos vendo ainda. O que mais que nós vimos, né? Passamos a estar, né? Você viu que fechou tudo, travou tudo e ficamos dependentes de quem? Do governo. O governo, então, precisou criar uma série de medidas para garantir a saúde, a alimentação e o sustento das famílias, tá? Estou falando aí, eu vou pegar o exemplo do Brasil, que é mais fácil né? E vários países fizeram coisas semelhantes, os Estados Unidos fez, o Brasil fez, que né, nós temos aí os R$600 de auxílio emergencial, os impostos foram atrasados, o governo liberou um monte de dinheiro para salvar empresas, tá? Tudo isso faz parte desse projeto,
chamado dependência total das pessoas ao governo, tá? Muito bem, a outra coisa, se vocês observarem, nós vimos aí com muita tristeza a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, né, que durante a pandemia do coronavírus resolveu ditar as regras mundiais. Nós tivemos aqui no Brasil, inclusive o STF, se submetendo a uma decisão da OMS que nem aqui no Brasil faz parte. Quem é a OMS para ditar normas que ferem a soberania e as leis brasileiras? Mas isso aconteceu aqui no Brasil, como aconteceu em vários outros lugares do mundo. Quer dizer, o protocolo da OMS, ou as regras da OMS, que é um organismo extra-governo mundial, fizeram efeito nos países. Ou seja, tiveram força de lei e até ultrapassar a Constituição Federal dos países. Nós tivemos isso aqui no Brasil. Quer dizer, um protocolo da OMS mandou todo mundo para dentro de casa. Valeu mais do que a Constituição, que no seu artigo 5º, que é uma cláusula que a gente chama de cláusula pétrea da Constituição, que é a liberdade de ir e vir e a garantia disso, foi completamente jogada no lixo, em nome de uma pandemia. Então, eu estou querendo que vocês prestem atenção nos detalhes das coisas. Aí, isso deu a essa OMS, né, entre aspas, o direito de ditar normas em todos os países do mundo. Presta atenção no manto. Governo mundial. Ou seja, vamos treinar para ver se dá certo. Vamos treinar para ver se o povo aceita. E nós aceitamos. Com raríssimas exceções, a gente foi todo mundo para dentro de casa por medo de contrair o vírus. Que, na minha opinião, eu respeito outras opiniões, foi realmente fabricado. Tanto é verdade que hoje, saiu lá na CNN americana, a notícia inclusive está em inglês aqui na minha tela, quando a CNN International anunciou que os Estados Unidos incrementaram hoje a pressão sobre a China por causa da pandemia do coronavírus. Ou seja, eu estou vendo aqui a foto, né? São navios, porta-aviões e navios de guerra que resolveram se dirigir para aquela região. O Trump deu essa ordem hoje, tá? Se alguém falar inglês aí, né? Pode entrar lá no site da CNN Internacional e ver o que eu estou falando, tá? Se depois que alguém quiser que eu coloque no grupo, lá do nosso grupo da Shekinah, eu coloco também, não tem problema nenhum. Mas está tudo em inglês, não está traduzido. Isso aconteceu hoje. E é mais um sinal. Ou seja, tensões dos dois blocos que eu citei, o bloco China, Rússia e Índia, o bloco Estados Unidos e Israel. O Brasil está no meio desse negócio, né? Nem para lá, nem para cá, tá? Como outros países. Mas isso aconteceu hoje. Por isso que o Trump e o governo americano tem atraído o Brasil para a OTAN, para que o Brasil fique do lado de cá e não do lado de lá. Tá bom? Então, ligando os fatos aí, eu quero que vocês comecem a ligar os fatos, os pontos. Tem que ir ligando os pontos, porque são muitos detalhes para a gente entender essa preparação desse momento. Muito bem, então, China comprando ativos, a desestruturação da família, a ideologia da dependência do ser humano ao governo total, que foi testada agora com o Covid, e a OMS sendo um porta-voz do mundo para ditar normas nos países, como aconteceu aqui no Brasil, mesmo passando por cima da Constituição Federal. E isso aconteceu e até o STF caiu nessa história, e vocês viram aí que, né, criaram normas se o presidente ia contra, todo mundo ia contra, e eu não estou aqui falando a favor ou contra o presidente, estou citando o fato. Isso aconteceu aqui no Brasil, né? Muito bem. Então vamos a um outro aspecto. O que está sendo preparado? Quais são as outras coisas que estão sendo preparadas aí?
já está em andamento um projeto de um dinheiro virtual único, tá? Uma moeda mundial. Esse é outro ponto. A China, inclusive, deu início à moeda dela, né? Já está funcionando a partir de abril agora, eu já noticiei isso aqui, inclusive, tá no canal lá do YouTube. A China criou uma moeda só para ela, que já começou os testes, né? Começou os testes iniciais, depois vai ampliar até chegar ao país todo. Ou seja, você só vai conseguir comprar lá agora se você tiver o aplicativo deles e o dinheiro vai circular todo de forma virtual, né? É a tendência de acabar o dinheiro moeda. Porque se você fecha a torneira do dinheiro moeda, o que acontece? Você domina as pessoas, porque para elas transacionarem, o nome é esse, qualquer coisa, elas dependem do aplicativo e estão presas a um sistema. Porque sem isso, você não consegue fazer um controle total, porque as pessoas podem ter moedas guardadas em casa, ou dentro de um cofre, em algum lugar. Com o dinheiro virtual isso não é possível, porque tudo fica dentro desse sistema. Uma outra coisa que a gente tem percebido dentro dessa visão de controle total do mundo é a tal da religião global, que ela tem sido preparada para poder agir, né? Então tem aí esse chamado ecumenismo que começa a tentar criar uma situação em que a religião seja uma religião única no mundo. Isso já está bem claro aí para a gente há algum tempo. Dentro ainda dessa visão do controle total, que é exatamente o que a nova ordem quer, nós temos aí a preparação de um governo mundial. E a maior prova também foi o coronavírus. Nós vimos aí o primeiro-ministro inglês, nós vimos a primeira-ministra da Alemanha dizendo em entrevistas de que era necessário, para enfrentar uma crise como o coronavírus, se fazia necessário ter um governo mundial para ditar todas as normas mundiais para todos os países. Presta atenção. Então, um governo, uma centralização única sob o manto, sob a desculpa do coronavírus, do Covid, para determinar regras mundiais. Ok? Então aí é o teste, o treinamento para um governo único mundial. De novo, repito, a maior prova disso foi que passaram por cima até das cláusulas pétreas da nossa Constituição, né? O direito, se você quiser, abra a tua Constituição Federal, artigo 5º da Constituição Federal, está lá dos direitos e das garantias individuais. Passaram por cima, né? Em nome desse tal protocolo da OMS, aí, como se a OMS mandasse aqui no Brasil. E ela fez isso em vários lugares do mundo. Isso é a preparação do governo total e do poder total, ou seja, um poder em algum lugar do mundo manda no resto, o resto obedece, porque tudo está na mão dele, o dinheiro está na mão dele, as regras mundiais estão na mão dele, tudo está na mão dele, tá? Aí isso permite, e aí eu vou voltar no 5G, que é o 5G, essa tecnologia que é muito superior a esse 4G que você está usando aí, ela permite uma velocidade muito maior e um controle muito maior de todas as transações e todos os acessos mundiais. E isso permite também que eles façam uma vigilância global. Então não adianta você estar com o celular desligado. Se você estiver com ele está te vigiando. Ele está recebendo as informações suas e essas informações são transmitidas para um lugar no mundo e esse lugar está fazendo todas as análises, todo o acompanhamento do seu dia a dia. Como o celular virou agora um acessório que todo mundo tem, então ficou fácil. Agora não está tão difícil. Claro, ainda tem pessoas que não têm, tem áreas que não têm, mas quem tem já está dentro desse chamado Big Brother.
Eu não sei se vocês lembram, mas eu não vou lembrar o nome do filme. Chama Controle Total. Isso, o nome do filme. O filme fala disso. A pessoa, né, controlava a pessoa onde ela estivesse. Ele entrava via sistema e aparecia numa TV e tal. É bem aquilo ali mesmo. Tá? Esse controle total hoje é perfeitamente possível. Não existe nada que apareça nos filmes que não tem um fundo de preparação das pessoas. Normalmente os filmes são utilizados para nos preparar para aquilo que ainda vai estar por vir. Uma outra coisa também que já está em andamento é a chamada identidade digital global. Então é uma identidade que ela pode ser tanto uma tatuagem digital, quanto pode ser um chip. E esse chip ele vai vir, né, está sendo preparado para vir com aquele arcabouço assim, olha, com o chip você vai colocar seu número de identidade, o seu passaporte, a sua fotografia, o seu tipo sanguíneo e o número da sua carteira de trabalho, o número da sua carteira de identidade, tudo em um documento só. Mas como é mais fácil e com a tecnologia você coloca o adesivo, você coloca o chip dentro de você e nós conseguimos te mapear e você não vai precisar mostrar documento mais em aeroporto, nem quando você for fazer uma transação bancária, porque o próprio chip te reconhece. Veja bem, olha aí a preparação. Uma identidade digital, global, via 5G. Ok? Então, né? Nós estamos aí vivenciando já essa situação, isso está muito claro. Então, a última preparação, né, para esse chamado grande engano, e que até foi notícia hoje de novo na mídia brasileira, é o tal do OVNI, né, objeto voador não identificado, que foi visto em alguns lugares, e agora o Pentágono declarou que eles são verdadeiros e tal. Assim, uma grande preparação para que os hologramas, né? Não sei se todo mundo sabe o que é um holograma. O holograma é uma imagem que não é real e que ela, ao ser transmitida pela tecnologia, parece uma imagem real. Então eu posso colocar um holograma no céu, um holograma dentro da televisão, um holograma ali no meio da rua, eu posso criar uma imagem virtual e transmitir essa imagem virtual. Então isso já é perfeitamente real e já é utilizado inclusive, né? Isso também faz parte desse grande jogo aí. Muito bem. Eu não sei se eu esqueci de alguma coisa. Sim, uma outra coisa que é importante lembrar, não sei se vocês percebem que houve uma tentativa durante alguns anos aqui no Brasil de desarmar a população. Desarmar tudo. Programas para você devolver arma e, enfim, né? Houve uma tentativa muito forte de desarmar. Isso também é uma estratégia desse governo mundial. Porque se ele pega uma população completamente desarmada, como é que as pessoas vão reagir? Não vão reagir de jeito nenhum. Ninguém tem condição de reagir contra um sistema que vai estar totalmente preparado para esse controle. Então, o que deseja, na verdade, essa nova velha ordem mundial é o que nós chamamos de controle. E a agenda, né, eles dominam as agendas, e essa agenda mundial agora, né, a última coisa que eles andaram fazendo, não estou dizendo que a última coisa que vão fazer, foi esse grande teste com o Covid-19, inclusive servindo como um teste para diminuir a população mundial, em razão do esgotamento das fontes, né, de alimento. Então, isso faz parte de um grande processo de teste. Então, o Covid nada mais é do que um grande teste para aquilo que vier. Bom, falei bastante aí do ponto de vista humano da coisa. Agora, é claro que tudo isso faz parte, né, da preparação para a volta de Cristo. Então você que é crente, que está firmado na rocha, você não precisa temer mal nenhum.
Nada disso aqui vai chegar até você, né, na hora que a coisa apertar, porque o grande engano ele está sendo preparado porque a nova ordem mundial, ou a nova velha ordem mundial, sabe que um dia Jesus vai voltar para os seus. E todo mundo que tiver um selo, aí a pergunta que eu faço, você tem o selo? Né? Então, se você sabe que tem o selo, você não precisa preocupar. Ah, pastor, será que eu tenho o selo? Efésios 1:13. Deixa eu achar aqui na minha Bíblia. Se você quiser achar na sua, mas olha, Efésios 1:13. Deixa eu achar, tá aqui. Cadê? 13, tá aqui, ó. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendes nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa. Amém? Então, se você creu, se você está firme com Jesus, tem um selo em você do Espírito Santo. Então, no dia que Jesus vier nas nuvens, né, a trombeta vai tocar, e se você tem o selo, você vai subir, tá? Aqueles que estiverem mortos serão ressuscitados, e os que não estiverem serão trasladados para essa volta de Cristo nas nuvens. Ok? Então, isso está claro na Bíblia, e a única coisa que vai nos garantir estar lá é esse selo que eu citei aqui agora. No mesmo livro de Efésios, tá no 4:22, deixa eu achar aqui. Tá aqui, 4:22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e se revistais do novo homem, segundo Deus, em justiça e que procede da verdade. Então, quem tem isso, tem o selo de Deus, o selo da salvação. Então, o que vai nos garantir? O selo. É o selo que vai garantir que nós estaremos definitivamente com Jesus, e que, apesar de todas as coisas, de toda essa armação mundial, nós vamos estar salvos em Cristo Jesus, nós vamos estar protegidos por Cristo Jesus, e que todas essas coisas que eu citei aqui, dessa nova ordem mundial, não chegará à sua casa. Então pode vir colapso, pode vir China, pode vir o que quiser, que na hora certa, quando chegar a hora, Jesus virá buscar os seus nas nuvens. Então, o que você precisa ficar atento? As guerras, né? Então, Jesus afirma lá em Mateus 24:7, que nos últimos dias haverão sinais, né? Antes do fim, veja bem, antes do fim, nações entrarão em desacordo, tá? Criarão tensões, tá? Antes do fim. Também ele alertou que um dos sinais, antes da volta dele, é que falsos mestres e falsos cristos se levantarão anunciando, né, que são Jesus, e que, segundo ele, vão conseguir até enganar muitas pessoas, tá? Então, é outro sinal. Ele também diz que muitos abandonarão a fé. Assim, se você olhar para a Europa hoje, os Estados Unidos, dá dó, porque tem mais ateu do que cristão, mesmo que eles sejam o berço do Evangelho. Então, nós estamos tendo esse sinal de muitos ateus, e esse abandono de fé, está lá em 1 Timóteo 4:1, é um dos sinais de que seguirão ensinamentos de espíritos malignos e enganadores, e isso também é um sinal da volta de Cristo. O outro é desastres naturais, pestes e fomes. É outro sinal de que o fim está sendo percebido. Então, catástrofes, né? Está lá em Mateus 24:7, enchente, seca, incêndio, né?
tsunami, terremotos, como foi esse ano, 15 ao mesmo tempo, né? Isso é um sinal, não é o fim. É isso que eu quero deixar claro para vocês, não é sinal do fim. A Bíblia não diz isso. Outra coisa, a má conduta do ser humano. Então está lá em Mateus 24, 12 e 2 Timóteo 3, 2 e 3, né? Nos últimos dias e como sinal da volta de Cristo, o ser humano esfriará o amor, terá um comportamento rebelde e ele vai, assim, como ser humano, se transformar em pessoas más, tá? Então, quanto mais a maldade se agravar, é outro sinal de que a volta de Cristo está próxima. Lembrando sempre que a primeira volta de Cristo é o arrebatamento. Outra coisa, em 1 Tessalonicenses 5, verso 3, diz que haverá um falso sentimento de paz e segurança durante algum tempo. E se isso acontecer, também é um sinal de que o fim está próximo. Também em Mateus 24, de 9 a 10, fala da morte de muitos cristãos. E isso tem acontecido, né? A China, por exemplo, tem liderado, a África em alguns lugares, assim, liderado fortemente a morte de cristãos. E por fim, né, se fala, a Bíblia, lá em Mateus 24, 14, que o Evangelho de Jesus será pregado em todo o mundo. Nós ainda não conseguimos chegar no mundo todo, mas com o advento da internet, até nos lugares mais longínquos, está chegando o Evangelho. Isso é outro sinal da volta de Cristo, né? Vou dar a paz do Senhor ao William Abecassas, que acabou de me dar a paz aqui. A paz do Senhor, irmão. Então, essa pregação do Evangelho em todos os lugares também é um sinal. E tem um outro sinal, que esse é para nós crentes. Só o crente vai perceber isso. Está escrito assim, lá em Atos dos Apóstolos 2, de 17 a 21, está escrito assim: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso está lá em Atos dos Apóstolos 2, dos versos 17 e 21, e remete a uma profecia do profeta Joel, lá no Antigo Testamento. Mateus 24, 14. Mateus 24, 14. Paz do Senhor, irmão Dia de Dias, lá de Curitiba. Está escrito assim, lá em Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Esse é outro sinal. Também está escrito em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, o seguinte: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes. Falar em blasfemos, né? A gente vê o que eles fazem com Jesus aí no carnaval e nessas paradas aí. Vocês mesmos sabem disso. Então está escrito lá na Bíblia: blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família. Lembra que eu falei lá atrás que é uma arquitetação já de muitos anos para desestruturar a família? Faz parte de um grande jogo isso aí? Pois bem, tá aí, ó. Sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos,
mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, estou lendo aqui na Bíblia, mas negando o seu poder. Então olha aí, o que a gente tem visto nos últimos dias? Pastores, né? Tivemos aí a tristeza de ver pastor vendendo até feijãozinho aí por R$1.000, né? Então olha o que diz aqui, negando, tendo aparência de piedade, mas negando o poder de Deus, porque Deus não precisa disso. E ele diz aqui, afaste-se desses também. Tá vendo aqui? Quem quiser ler, 2 Timóteo 3, 1-5. É Paulo falando com Timóteo. Depois nós temos um outro texto, está em Mateus 24, 29-31, vale a pena a gente meditar nele. Diz assim, imediatamente após a tribulação daqueles dias, então depois da tribulação, depois que Jesus buscar os seus, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma extremidade à outra do céu. Amém? Reunirá quem? Os eleitos. Está muito claro ali no texto. Só os eleitos é que vão ser reunidos aqui. Então, quem não está eleito, está fora. Vou pegar outro texto, agora de Daniel. Daniel 12. Famoso Daniel 12. De 1-3. Olha o que diz lá. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Todo aquele que o nome está escrito no livro será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão. Multidões que estão dormindo no pó da terra levantarão, acordarão. Uns para a vida eterna, tem um detalhe aqui, outros para a vergonha. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo o sempre. Então Deus está dizendo aqui, aqueles que são meus reinarão e brilharão eternamente. É isso que está escrito ali em Daniel. Amém? Se quiser conferir, abra a tua Bíblia depois aí em Daniel e veja. Tem mais um texto em Malaquias 4, de 1-2, que diz assim, pois certamente vem o dia ardente como uma fornalha, todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum, mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerro solto no curral. Aí está falando o quê? Bezerro faz o quê quando está solto? Ele fica alegre. Então está falando que aqueles que estão em Cristo ficarão alegres nesse tempo. Tem um outro texto, que está em 1 Coríntios 15, 51 e 52, que vai dizer assim, eis que eu digo um mistério. É Paulo. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então quem está morto, ressuscita. Quem está vivo, é transformado. Está lá em 1 Coríntios 15, 51 e 52. Tá, quero compartilhar outro texto. 1 Tessalonicenses 4, 15 a 18. Olha lá. Dissemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus,
O próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. É o arrebatamento. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Arrebatou, não volta mais, é para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Bom, tem mais um texto em Marcos 13:32, que vai dizer assim, ó: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Amém? Então, quem vai determinar o dia e a hora é o Pai. Claro que agora o Filho está com ele e sabe, porque o Pai e o Filho são um. Lembra? Eu e meu Pai somos um. Então agora ele sabe, mas quando ele estava aqui na terra, quando ele emitiu isso aqui, ele não sabia, porque ele estava num corpo terreno. Depois, ó, Mateus 24, 42 a 44, vai dizer assim: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor, mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também devem estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Amém? Não vai avisar, não. Está escrito aqui que Jesus não vai avisar. E aí, ó, tem um outro texto aqui, 2 Pedro 3, de 8 a 13. Ele vai dizer assim, ó: não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Esse é o desejo de Deus. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Ó, outro texto falando que vai ser como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, e os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudado. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Amém? Mais um texto. Lucas 21, 34 a 36. Vai dizer assim: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. Preste atenção nesse texto. O que é a ansiedade da vida? Ah, eu tenho que comprar uma casa, eu tenho que comprar um carro, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer... Aí, Deus, não, eu não tenho tempo para Deus. Opa, para. Pode parar. Olha lá de novo, vou ler de novo. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês. Coração aí no sentido de alma, é a alma da gente. Com libertinagem, não precisa explicar, né? Bebedeira e ansiedade da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Então você está tão preocupado com as outras coisas que no dia que chegar o dia você não está pronto. Porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Lucas 21, 34 e 36. Outro texto, Mateus 28, 20, diz assim: ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, haverá fim do tempo. Quem falou isso foi Jesus. Depois, olha, Isaías 65, 17 a 19. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas. Jamais virão à mente. Olha aí. Alegrem-se, porém, e regozijem-se para sempre no que eu vou criar, porque eu vou criar Jerusalém para regozijo e o seu povo para alegria. Por Jerusalém me regozijarei e em meu povo terei prazer. Nunca mais se ouvirão nela voz de pranto e choro de tristeza.
Olha o que vem por aí. Tá? Isaías já profetizou lá atrás. E aí, ó, Apocalipse, para a gente fechar essa live. Apocalipse 21, de 1 a 4, vai dizer assim, ó. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Apocalipse 21, de 1 a 4. Amém? Espero ter dado para vocês algumas dicas, e aí eu fechei com diversos textos bíblicos que nos dão essa garantia de que aqueles que estão em Cristo Jesus terão tratamento diferenciado. Então, o importante é você se manter firme com Cristo, não arredando nem para a direita nem para a esquerda, ficando firme, olhando para o alvo, que é Cristo Jesus, porque Ele garante aos seus. Eu li vários textos aqui, do Antigo e do Novo Testamento, para te dar a garantia de que se você tem o selo, lembra do selo que eu falei aqui, do selo, se você tem o selo da salvação, né? Lembra do selo que está lá em Efésios, né? Que agora somos selados pelo Espírito Santo. Então, se você tem o selo de Deus, então você vai ser salvo. Você não vai passar por essas dificuldades. Então, o que é mais importante aí é você ter a certeza de que o selo da salvação está em você e que você não abandonará ele. Amém? Esse estudo foi um estudo apenas para esclarecer vocês aí esses sinais que estão acontecendo. Espero que você tenha compreendido tudo isso, que você tenha compreendido esse grande engano que está, né, sendo preparado no mundo. Os sinais que eu citei, diversos sinais aqui, foram vários, né? Celular, dinheiro único e tantas outras coisas que eu fui citando aqui para vocês. Tem muito mais, tem aí outras áreas que em outra live talvez eu possa falar com vocês, mas o que eu quis com isso é que vocês fiquem atentos, prestem atenção nos detalhes, prestem atenção no que anda acontecendo no mundo, para que você depois diga assim: mas nunca me avisaram, eu não sabia. Não, você sabe sim. Deus está levantando profetas para avisar você do que anda acontecendo nos bastidores do mundo inteiro, para que quando você vê na televisão, ou ler em algum lugar, ou ver no seu Facebook alguma coisa, isso aqui faz parte do grande engano, isso aqui é uma montagem que estão fazendo já para preparar a volta e a chegada, né, a manifestação do anticristo. Amém? Espero poder ter esclarecido vocês mais uma vez de tudo isso, que vocês sejam abençoados, e aqueles que são da Shekinah, domingo às 19 horas, estaremos todos juntos lá para adorar e glorificar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite, e que a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos que estão aqui, e sobre as casas aqui representadas, e sobre aqueles que ainda verão essa live, né, lá no nosso canal do YouTube. Que o Senhor os abençoe. Também essa live eu vou gravar e deixar aqui no perfil, e quem sabe outras pessoas possam ser abençoadas com ela também. Que Deus abençoe, muito obrigado, e que o Senhor Jesus possa estar contigo e com a tua casa, derramando as poderosas e gloriosas bênçãos que só Jesus tem para nos dar. Amém? Muito obrigado pela audiência.